A paz do Senhor Jesus. Vamos começar este momento com a nossa frase, a nossa declaração profética, porque Ele vive, Ele reina, Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus Ele tem uma palavra poderosa para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso eu quero glorificar o nome santo do Senhor, louvando, adorando, bendizendo e declarando que Ele vive, Ele reina e Ele vive. Eu tenho certeza que Deus Ele tem uma palavra poderosa para falar comigo e para falar contigo neste exato momento. Por isso eu quero te convidar a adorar. Louvado seja Deus. Por isso eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer menção do texto que está lá no livro de Atos, capítulo de número 1. E eu creio que Deus Ele tem uma palavra poderosa. Louvado seja Deus, para falar comigo e contigo, porque Ele é fiel a todo tempo Ele é bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos adorar e glorificar. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Até que do alto seja revestido de poder, eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Glória a Jesus, que o Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre ti, como a labareda de fogo, como está escrito, que Ele é fogo sim, Ele é fogo consumidor, mas para aquele que crê, Ele é fogo que acende a chama. Louvado seja Deus, por isso que você possa cantar neste momento. Venha Espírito Santo, venha sobre mim, venha sobre nós, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família e acenda a chama do teu Espírito. Louvado seja Deus. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo continue vindo sobre mim e sobre você, e que Ele faça morada, que a presença dEle e a chama dEle venha de uma forma que nos avive, que nos torne purificados, que nos torne cheios. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Glória a Jesus, aqui estamos, aqui estou eu tenho certeza que aí do outro lado também está você. Que essa presença soberana, que essa presença maravilhosa te encha, possa te acender, que a chama do Espírito te renove, te dê vigor,
te dê ânimo, te dê força e tudo mais quanto você precisa na presença do Senhor, porque Ele é, louvado seja Deus, fogo, Ele é a chama. É por isso que vem dizer que nós somos como candeia do Senhor, porque é o Espírito Santo quem nos acende, é o Espírito Santo quem nos vivifica. E eu quero compartilhar um texto que fala também um pouco sobre essa presença maravilhosa, mas Deus lhe trouxe uma palavra direcionada para o meu coração e para o seu. Eu quero que você preste bastante atenção no texto que está lá no livro de Atos, louvado seja Deus, no capítulo de número 1, e nós vamos fazer menção e leitura desse texto, e assim o Espírito Santo, ele vai ministrar no nosso coração, e nós vamos receber aí algo poderoso da parte de Deus, porque está escrito que sim, tudo que vem do Senhor Jesus vem com poder, vem com a maravilha do céu, vem com aquilo que a terra não pode nos dar. E é essa maravilha que eu vim compartilhar com você, a maravilha da palavra do Senhor Jesus, a maravilha de saber que em tudo nós temos uma palavra a quem nos apegar, nós temos um manual, nós temos algo escrito que não é apenas por estar escrito, mas tem um motivo, tem um propósito, tem algo que Deus ele quer falar. Louvado seja Deus comigo e contigo. E está escrito assim no livro de Atos, capítulo de número 1. Quero desejar as boas-vindas para você que é novo por aqui, para você que já tem um tempo também que nos acompanha. Deus continue te abençoando poderosamente, que Deus continue retribuindo a 30, a 60 e a 100 por um, como está escrito, que é o Senhor quem retribui e recompensa. Que o Senhor possa recompensar a cada compartilhamento, a cada curtida, né, a cada pessoa que você apresentou este local que Deus aqui reservou para que nós pudéssemos ali trazer uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação. É sempre motivo de muita alegria ter a sua vida, louvado seja Deus, ter, né, um tempinho para falar aqui contigo e para que assim também o Espírito Santo possa também falar e ministrar ao meu coração. Eu sempre digo que é motivo de alegria compartilhar a palavra do Senhor Jesus, porque muitas das vezes, quantas das vezes nós conversamos tantas coisas durante o dia, coisas que não nos edificam, coisas que não nos acrescentam em nada, mas a palavra do Senhor Jesus, ela acrescenta, ela traz vida, ela traz graça, ela traz paz, ela traz ânimo, traz renovo. Mas vamos para o texto, porque o Espírito Santo quer entregar algo poderoso para mim e para você. Assim eu creio, já tomei posse, tomo posse mais uma vez, e que você aí do outro lado também possa tomar posse daquilo que o Espírito Santo vai falar contigo neste exato momento. Se você está aí, você concorda, comece declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo. Está escrito que aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo, como está dizendo, ele é um Espírito, ele é santo. Ele precisa de uma boca, louvado seja Deus, para que assim possa transmitir. E essa boca sou eu, essa boca é você. Todas as vezes que você fala algo da parte de Deus, você está sendo instrumento do Espírito Santo na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo de número 1, diz assim: louvado seja Deus. Em meu livro anterior, Teófilo escreve a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Eu louvo a Deus por esta palavra poderosa, que você possa louvar aí também. O livro de Atos, ele vem falar acerca de quando a igreja do Senhor, ela é instituída, louvado seja Deus na terra. E quando nós falamos de igreja, nós falamos nós, seres humanos, pessoas que é a igreja, né? Que deixa com que o ministério de Cristo seja fortalecido, né? Seja conhecido por intermédio de testemunho, por intermédio, louvado seja Deus, de uma vida. A palavra do Senhor vem dizer assim: em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós vamos ver que o escritor aqui nesse texto, ele vem falar acerca de acontecimentos, né, do tempo em que Jesus ele foi crucificado, e a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele aparece aos discípulos e ele dá várias demonstrações de que ele está vivo. Nos diz a palavra que Jesus ele passa cerca de 40 dias, louvado seja Deus, na terra ali, depois que ele é, né, ressuscitado, louvado seja Deus. E esses 40 dias não é à toa. Se nós voltarmos aí no Velho Testamento, nós vamos ver que 40 anos foi o tempo que Moisés, louvado seja Deus, e o povo passou peregrinando ali no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 40 dias foi o tempo que Jesus também passou no deserto. Então 40 aqui nesse contexto tem uma simbologia, né? E não compete a nós muitas das vezes entendermos o porquê. Mas Deus é um Deus que até para fazer as coisas ele escolhe data, ele escolhe tempo, ele escolhe números, porque ele é Deus, ele faz conforme a sua vontade e tudo tem um significado. Mas eu não quero me ater nesse contexto aqui agora para nós não sairmos daquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e contigo neste exato momento. Nos diz a palavra que Jesus, ele volta, ele passa esse cerca de 40 dias ali na terra e ele dá demonstrações de que ele está vivo. Louvado seja Deus assim, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com ele, deu-lhes então ordem: não saiam de Jerusalém. Acho interessante que Jesus ele dá tamanha demonstração de que ele está vivo, que ele come com os discípulos, ele se assenta, louvado seja Deus, ele caminha com os discípulos, e nós vamos ver isso também lá, quando ele aparece no caminho de Emaús, ali para um dos discípulos. E a palavra do Senhor vem dizer que Jesus, ele dá aqui uma instrução, ele diz: não saia de Jerusalém. Quando Jesus ele diz isso, não saia de Jerusalém, existe um porquê. E Deus vem dizer para mim e para você: não saia de Jerusalém. Jerusalém significa a promessa. Jerusalém significa a presença de Deus. E diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. E eu acho interessante que Deus é um Deus que ele sempre vai fazer uma promessa. Deus é o Deus que ele sempre vai ter, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo para concluir, algo para fazer e algo para completar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez muitos tivessem pensado: Jesus já morreu, já ressuscitou, acabou por aí. Não. Nos diz a palavra que Jesus, ele, aleluia, ele permanece ali cerca de 40 dias na terra e ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que o meu Pai lhes fez. E aqui o Espírito Santo tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua. Deus é o Deus que ele sempre vai ter uma promessa para aquele que confia e espera nele. Deus é aquele que ele sempre vai fazer uma promessa para a minha vida e para a sua. Deus é aquele que ele sempre vai entregar algo. Deus, ele entrega e ele diz: espere o tempo. Está escrito que Jesus ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E que poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo que viria como um consolador, porque Jesus, ele veio, morreu, pagou o preço, ressuscitou e ele seria elevado aos céus, como o próprio texto vem dizer para mim e para você. Mas Deus, ele jamais
ia deixar a igreja dele sem uma promessa. Deus ele jamais iria nos deixar aqui na terra sem um consolo. Deus jamais iria tirar Jesus, nós tendo conhecido o Senhor, e nos deixar sem ter ali algo a quem nos apegar. E aí Jesus ele diz: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Mas tem um porém: ficais aí até que do alto sejais revestidos de poder. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele sempre vai ter uma promessa para a sua vida e para a minha vida. E é necessário você esperar, mas esperar em Jerusalém. É necessário você entender, louvado seja Deus, que Deus ele sempre vai cumprir a promessa. Eu acho interessante que a promessa de Deus é tão maravilhosa, que Deus ele não mente, Deus ele não engana, e Deus ele não faz uma promessa pela qual ele não pode ou não vai cumprir, porque ele pode todas as coisas. Nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, no Salmo de número 12, se você puder abrir aí a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor, Jesus, Salmo de número 12, versículo de número 6, diz assim: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno 7 vezes refinadas. E Deus ele fez uma promessa. E o Deus que me trouxe aqui veio com esse texto mostrar para você que ele é cumpridor de promessas. Ele cumpre tanto a promessa, que a promessa de Deus, ela tá na terra há milhões de anos. Do tempo que Jesus ele veio até agora, o Espírito Santo está aqui com a gente, está comigo e está contigo. E sabe o que Deus vem dizer para você? Se ele cumpriu, aleluia, essa promessa, se o Espírito Santo veio, glória a Jesus. Se nós continuarmos a ler o livro de Atos, lá no capítulo de número 2, vem dizer que eis que a casa estava cheia e todos, louvado seja Deus, foram cheios do Espírito Santo. E todos receberam línguas como chama repartida de fogo. Deus, ele prometeu e ele cumpriu. E Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que ele me prometeu e te prometeu tem um tempo? Tem. Mas não saia de Jerusalém. Não sai de Jerusalém é não sair da presença, não deixar de confiar, é não deixar de crer naquele que fez a promessa. O texto diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Olha que interessante. Jesus ele vem dizer: não lhes compete saber o tempo, que as promessas irão se cumprir, mas compete a você saber, entender e esperar em Deus. Deus, ele me trouxe aqui com essa palavra para trazer para o meu e para o seu coração, para que você venhamos a nos lembrar que Deus é um Deus que ele é cumpridor de promessas. Deus ele prometeu para o seu povo que ele enviaria o Messias e ele enviou. Deus ele prometeu que ele traria salvação, libertação, cura, milagre, restauração, e ele trouxe. Deus ele prometeu que ele enviaria o Consolador e ele enviou. E é por isso que a palavra do Senhor vem dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque existe um Espírito que é santo. Existe um Espírito que intercede pela minha vida e pela sua com gemidos inexprimíveis. Existe um Espírito Santo aqui na terra, louvado seja Deus, que está cumprindo a promessa que Jesus ele fez quando ele foi elevado aos céus. E ele diz: o meu Pai, ele lhes fez uma promessa, mas permaneça em Jerusalém. Sabe o que Deus vem dizer? Permanece na torre da vigilância. Permanece crendo. Permanece confiando no Senhor. Aquele povo, nos diz a palavra que cerca de 120 pessoas permaneceram em Jerusalém. E quando o Espírito Santo veio, quando a promessa chegou, encheu quem estava esperando. A palavra vem dizer lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo de número 25, vem falar a respeito das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Nos diz a palavra que Jesus ele disse que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nos diz a palavra
que Jesus ele conta uma parábola e ele diz, né, que ali havia 5 virgens, 5 mulheres prudentes e 5 que não eram prudentes. E quando o noivo ele vem, só encontra 5 prudentes. E ele vem, ele leva e a porta se fecha e as outras pedem azeite para as que têm azeite e elas não podem dar, porque unção, vida no altar não se compartilha. E a palavra vem dizer que 5 ali, louvado seja Deus, foram elevadas para os céus com o Senhor e 5 não. Por quê? Porque elas creram. Elas acreditaram que o noivo iria voltar e elas se prepararam. E elas disseram, nós vamos esperar o noivo. Na cultura judaica, o noivo, ele sai para preparar a casa e a noiva, ela fica esperando. Então, a noiva, ela precisa estar pronta, sempre pronta. E a igreja do Senhor também precisa estar pronta. Sempre pronta para o dia do arrebatamento, para o grande dia em que o Senhor virá. E a palavra do Senhor vem dizer que ele virá e não tardará. Aquelas mulheres acreditaram na promessa do noivo. O que Deus está dizendo para mim, para você é: acredita você nas minhas promessas que eu te fiz. Ainda que o tempo tenha passado, está escrito que aquele povo tinha Jesus. Eles tinham um milagre com eles, eles tinham a cura, eles tinham a palavra de vida eterna. E Jesus, ele é crucificado e ali passam-se 3 dias e eles ficam apavorados. E nos diz a palavra que então Jesus, ele ressuscita, e quando Jesus ele ressuscita, ele começa a aparecer cerca de 40 dias. E ele diz, eu não falei para vocês que eu iria ressuscitar? Eu não falei para vocês que ao 3º dia eu ressuscitaria? Aí Jesus vem com mais uma promessa e diz assim, agora virá o Espírito Santo, porque João Batista batizou com água, mas ele batizará vocês com fogo. Quando Deus me deu essa palavra, Deus me lembrou esse louvor. E tem um tempo que eu não ouço ele. Tem um tempo que eu não me lembrava da letra desta canção. E o Espírito Santo começou a arder dentro de mim, começou a queimar e dizer, lembra daquele louvor que fala ao meu respeito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Deus vem dizer, ficai agarrado à tua promessa, louvado seja Deus, confia naquilo que eu falei, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Porque aquele povo creu. Quando o Espírito Santo veio, eles foram revestidos. Ou seja, a promessa que Deus tinha feito veio e foi entregue. Se você confiar, se você não desistir, se você esperar, a promessa ela vai ser entregue sim. Está escrito assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e em Samaria e até nos confins da terra. E Deus está dizendo que a tua promessa, o fato de você esperar, vai fazer com que pessoas vejam. Olha só que interessante. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era onde eles estavam. Ou seja, eles estavam ali naquele território esperando, porque Jesus disse, não saia daqui de Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro. Era o centro desde a época lá que Deus estabelece o reinado com Davi. Deus escolhe aquele lugar desde a época de Abraão, louvado seja Deus, que Deus ele vem marcando um território. E Deus ele diz, é aí, não sai de Jerusalém. E tem algo que Deus disse para você, é aí, não sai. Confia, espera, insiste mais um pouco, persevera. E Deus está dizendo, é aí. Talvez é neste lugar de aflição. Talvez é neste lugar que você esteja olhando e você esteja esperando. E o tempo está passando e você está perguntando para Jesus. Porque os discípulos perguntaram, é neste tempo que Israel será restaurado? E Jesus diz, não compete a você saber o tempo. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, compete a você confiar. Compete a você entender que eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir. Ainda que passe o tempo. Nos diz a palavra que passaram cerca de 40 dias. Imagine o que é alguém em uma cidade, a portas fechadas, cerca de 40 dias, porque está escrito que Herodes perseguia a igreja do Senhor Jesus. E eles ficaram ali esperando o que? Uma promessa.
E muitas das vezes nós não queremos esperar. Esperar o quê? O tempo de Deus, o tempo da promessa se cumprir. Eu acho interessante que até para o Espírito Santo vir teve um tempo. Teve um tempo, e nesse tempo, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é perseverar. É crer naquilo que o Senhor falou, é se agarrar com todas as forças, com toda a convicção e declarar não. Jesus falou, Ele prometeu, se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Está escrito assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda, louvado seja Deus, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus está dizendo que se você esperar a sua promessa, no território onde você está, na circunvizinhança, nas cidades vizinhas e até nos confins da terra, Ele faz o seu milagre conhecido. Eu acho interessante que o que aconteceu em Jerusalém é conhecido em todo o mundo. Todos têm que saber que Cristo veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou e foi elevado aos céus. A promessa, ela foi conhecida até os confins da terra. E se você crê, eu quero profetizar esta palavra na sua vida e na minha vida e declarar que a promessa que Deus ele te fez vai te dar um testemunho aí em Jerusalém. Sabe onde é Jerusalém? É na sua cidade, é no seu ambiente familiar, é no ambiente onde você está inserido, é na cidade onde você mora, no bairro onde você mora. Louvado seja Deus. É em Judeia. Sabe quem é Judeia? São as cidades vizinhas. Aquelas pessoas que te conhecem, louvado seja Deus, mas que mora longe. E até os confins da terra, até quem não te conhece, vai ouvir falar do testemunho, da promessa que Deus ele fez. O Espírito Santo me trouxe aqui com essa palavra. Porque de todas as promessas que Deus ele fez na terra, de todas as promessas que Deus ele tem na Bíblia, essa é uma das promessas, louvado seja Deus, que mais alegra nossa alma, nosso coração, e saber que nós temos o Espírito Santo, que ele vem nos encher. Mas, além dessa promessa que Deus ele tem, que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre você, ele também tem uma promessa pessoal com cada um. Assim como ele teve com Abraão, quando ele disse: sai da tua terra que eu te mostrarei do meio da tua parentela uma terra onde você vai peregrinar e depois você vai chegar lá onde eu quero que você chegue. Deus ele tinha uma promessa com Davi. Deus ele tinha uma promessa com cada um de nós. Deus ele tem uma promessa. Porque Deus ele é especialista em prometer, porque ele é também especialista em cumprir. A promessa de Deus aqui, algo sobrenatural, não é nem natural, é algo sobrenatural, é algo que foge do contexto humano. O Espírito Santo, louvado seja Deus, saiu dos céus e veio para a terra. Veio para um ambiente que não é o seu ambiente natural, para que pudesse encher os corações daqueles que se aquebrantarem. E Deus está dizendo: permaneça em Jerusalém. Permaneça. Muitas das vezes, tem pessoas que por algum motivo esfria na fé, tem pessoas que por algum motivo entristece, fica abatido, mas Deus está dizendo: permaneça em Jerusalém. Não saia da minha presença, não saia da porta, porque eu vou te encher, eu vou fazer tudo novo, eu vou restaurar. Permaneça com essa promessa de restauração de família, de restauração de saúde. Permaneça com a promessa que eu te fiz. E creia que assim como eu enviei o Espírito Santo, assim como eu cumpri a promessa. E para nós termos uma ideia, as promessas do Senhor, elas são tão promessas, elas são tão fiéis, como está escrito que a palavra do Senhor é como prata refinada 7 vezes. A promessa do Senhor, ela é tão fiel, que para nós termos uma noção, olha o que Deus ele faz. Ele faz uma promessa para um povo que vivia em Jerusalém no tempo de Jesus. Olha quantos anos se passaram. E essa promessa continua sendo vivificada dia após dia, em mim e em você. E Deus vem dizer para você, vem dizer para mim, que Ele continua sendo aquele que faz promessa e cumpre aquilo que Ele prometeu, porque Ele é Deus.
Ele não esqueceu da promessa que ele te fez. Ele não esqueceu daquilo que ele te falou que faria. Mas existe um tempo. Não saia de Jerusalém. Fique agarrado na promessa que o Senhor te fez. Lembre, traga a sua memória e diga: eu sei que no tempo certo a promessa ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, louvado seja Deus, de ler capítulo 2 do livro de Atos, que diz assim, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio dos céus um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Olha só. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eu entendo que alguém que está assentado em uma casa, cerca de 40 dias, esperando uma promessa acontecer. Mas o texto vem narrar para mim e para você que foi de repente. E Deus vem dizer para você, no de repente, a promessa dele vai acontecer na tua vida. No de repente, aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. No de repente, quando você estiver sentado, talvez quando você estiver ali já pensando, cadê essa promessa? Cadê aquilo que Deus me falou que aconteceria, que ainda não aconteceu? E Deus está dizendo, é no de repente, permanece em Jerusalém. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Atos, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Eu li também Salmos, capítulo de número 12, verso de número 6. Porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel. Se Deus ele te prometeu algo, tenha certeza, se você e eu continuarmos na posição, ele vai cumprir. Porque a promessa de Deus não é como a promessa do homem, que é falha, que muitas das vezes não pode cumprir por vários motivos. Deus não. Deus ele permanece assentado no seu alto e no seu sublime trono. Como fala Isaías lá no capítulo de número 6, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. Se você permanecer em Jerusalém, vai ser, sabe como? No de repente. E de repente, estavam todos assentados, e veio do alto um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E todos que estavam ali começaram a falar em línguas repartidas de fogo. Sabe o que é isso? É promessa de Deus se cumprindo. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Deus te abençoe poderosamente. Fica com esta palavra. Espero que você entenda que toda promessa ela tem um tempo. Toda promessa, louvado seja Deus, faz com que o tempo que você espere e você persevere, só não saia de Jerusalém. Deus te abençoe poderosamente, te dê um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. A hora que você ver este vídeo, se você sentiu a presença do Senhor, deixa teu like, nos ajuda na obra missionária, compartilhando para que vidas possam ser edificadas e receber aí uma palavra do céu. Eu agradeço a oportunidade até aqui. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.